Bom dia, galera. Desculpa aí, é porque de vez em quando trava aqui. Eu não aprendo ainda muito bem como é que funciona, sabe? Esse aplicativo aqui que a gente está usando para fazer as aulas. Mas vamos lá. A disciplina, né, que eu vou tratar agora é da disciplina de Educação Física, para essa semana agora de início de ela continua sem abrir suas portas por conta da pandemia do coronavírus, né? Espero que todos tenham entendido nas aulas passadas. Qualquer dúvida pode vir me perguntar, não tem problema. Participem dos fóruns, certo? Respondam as 3 questões norteadoras, que é um meio da gente conseguir avaliar a participação de vocês, certo? A gente ter noção do que vocês estão entendendo. O, o, o assunto que a gente vai tratar nessa aula continua naquela perspectiva de entender o que é educação física, filosofar sobre a educação física, saber as áreas, questão de atuação, questão de formação, entender a história. Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir entender a educação física, certo? Eu entendo que muitas vezes esses conteúdos, eles até se repitam, sejam chatos, ser trabalhados. Eu tento buscar outras perspectivas, certo? Eu até, eu até também acho, e não sei se vocês concordam comigo, que essa disciplina poderia ter uma carga horária menor, né? Mas como isso não cabe a gente vai tentar, de uma forma ou de outra, trabalhar esses assuntos que são propostos, certo? Porque sempre, se a gente perceber, sempre um assunto está diluído em outro. A gente vem trabalhando as escolas de ginástica desde a primeira aula, certo? Então, a gente não trabalhou elas a fundo ainda, mas bom, esse é o momento que a gente tem que trabalhar elas a fundo. Então, mas a gente já conheceu elas lá, já veio de novo na disciplina de ginástica. Mas assim, aqui, essa disciplina é para a gente entender todo o contexto da educação física, questão histórica, entender, porque a partir da história, a gente entendendo a história, a gente se utilizando da antropologia, a gente consegue entender por que a educação física se encontra assim, por que ela se encontra limitada em sua formação, por que ela é confundida, por que ela tem outras nomenclaturas, por que minha avó chama de ginástica, certo? Porque a aula de educação física é muito confundida com esporte. Devemos ela confundir ela com esporte. Por que o professor, na aula, ele falou que mudaria o nome de educação física para cultura corporal, do movimento? Por que o objeto dela primordial é o movimento? Aonde é que ela se liga com a política? A política se utiliza dela, não seria um meio cultural? Então, a gente percebe que isso tem toda uma ligação, tem toda uma construção do pensamento científico, certo? E é isso que a gente vai tentar trazer hoje aqui, a construção, certo, do pensamento científico na educação física. A gente tratou de todas as questões históricas, das tendências, das abordagens que foram e são trabalhadas dentro da educação física escolar. A gente tentou alinhar o conhecimento da educação física com, com agora não está me fugindo o nome, com a ginástica, com a medicina, com tudo mais, né? Naquela aula de construção de conhecimento. E aqui é a construção do pensamento científico, certo?
E a gente vai tentar alinhar a educação física com seus entendimentos de ciência. O que a gente entende de suas ciências? Que entendimentos são esses? Seriam os entendimentos de cinesiologia, os entendimentos de motricidade humana, o próprio entendimento de cultura corporal do movimento, pensamento da educação física pedagógica, como componente curricular da educação básica. Né? Quando eu falo educação básica, gente, educação básica é ensino médio e ensino fundamental. O entendimento de ciência do esporte, quando, quando ela se consolida como ciência do esporte, quando ela se consolida dentro, principalmente no mercado de vocês, dentro da aptidão física, certo? Então, a gente, dentro dessa aula, a gente vai tentar fazer esse contexto. A gente vai fazer a apresentação de vários entendimentos, certo? Diversos entendimentos possíveis da educação física e, e eu vou tentar justificar porque eu acho que a educação física deve ser tratada como cultura corporal do movimento, certo? Também a gente vai analisar as suas origens, os seus sentidos dentro desses entendimentos, certo? Bem como o sentido de modo cultural de cada entendimento. Além disso, a gente irá apresentar concepções que defendemos sobre a cultura corporal, que eu defino sobre a cultura corporal, certo? Educação física, dentro dos entendimentos que eu vou trazer para vocês, ela pode ser entendida de três formas, como um componente curricular obrigatório da educação básica, uma setinha aqui que eu não ia escrever, né? Mas vamos ver. Isso, Vamos lá. Esperando. Pronto, funcionou. A gente pode entender como um componente curricular, certo? Dentro da escola, dentro da escola, a educação física praticada dentro da escola. A gente pode entender como uma profissão, certo? Caracterizada por práticas pedagógicas no interior da escola ou fora dela. Então, a gente pode entender como professor, né? Pode entender como professor, a educação física com o intuito lá do profissional de professor, como o intuito do profissional, né? Como as nomenclaturas dito tanto pelo Sindicato dos Professores como pelo CREF, né? Como o CREF lá, né? Se não, né? Então a gente pode dividir e três como área de estudo científico, que é o que a gente vai tentar abordar aqui dentro da aula, certo? Então a gente pode ter esses três entendimentos. No, em relação ao primeiro caso, como componente curricular da escola, a educação física deve ser entendida como uma disciplina curricular obrigatória, certo? Onde são ministradas por professores habilitados para isso, principalmente com formação em licenciatura, né? Enquanto da docência ser primordial dentro dessa concepção. Esse sujeito, esse profissional deve ter uma formação no ensino superior e deve se fundamentar em algumas ciências. Ciências elas, ciências pedagógicas, ciências filosóficas, ciências sociais, ciências de biomédicas também, né? A gente não pode tirar o contexto que a educação física, ela também advém das biomédicas, da medicina e tudo mais. Há, portanto, uma relação, certo, entre esses três entendimentos da área da educação física
E para compreender melhor, a gente deve entender melhor a nossa área. O que foi que a gente viu? A gente verificou que, historicamente, que a educação física ela é entendida como uma disciplina acadêmica, certo? Que estudaria não apenas o corpo, mas todo o movimento humano. Então, o movimento humano é a parte primordial da formação do estudo da educação física, certo? Esse movimento humano ele é mais relacionado, certo, com a cinesiologia, que o termo significa estudo do movimento. Esse tipo de estudo, por sua vez, poderia abranger outros níveis, mas ele também ele faz uso de níveis biológicos, sociólogos e contextuais, culturais, comportamentais, entre outros. Já verificamos que, historicamente, a educação física, como disciplina acadêmica, ela não estuda só o corpo, né? Mas também como o movimento, dentro lá da cinesiologia. E ela incorpora, dentre outros, os elementos biológicos, psicológicos, culturais, e aqui não está listado, mas a gente também pode citar elementos sociológicos. Dentre esses elementos da educação física, eles se misturam em diversos contextos sociais e científicos, formando, então, assim, a cultura corporal do movimento, certo? Como assim? Vou dar o exemplo aqui de uma cultura corporal do movimento. O esporte é um fenômeno cultural, certo? Ele vem sendo estudado pela ciência do esporte e determina algum tipo de aptidão física e muitas vezes esse tipo de aptidão física está relacionado à saúde. Então a gente vê que dentro desse contexto de que a cultura corporal, né, que é um entendimento da educação física, o esporte se engloba dentro dela, ela é entendida como um fenômeno cultural. Ele vem sendo estudado pela parte científica, de ciências, né? Que, queira ou não queira, por ser uma atividade física, ele determina algum tipo de aptidão física e, muitas vezes, ele é praticado em termos de saúde. Então, aqui dentro desse contexto, a gente consegue englobar vários entendimentos de educação física, né? A gente consegue ter esse entendimento e englobar várias vários pontos da educação física. Esses tipos de relação problematizam as possibilidades de integração da educação física no mundo acadêmico, né? Muitas vezes esses entendimentos eles não são vistos de forma unificada, eles são vistos de forma separada. É como se a cinesiologia ela não pudesse se incluir dentro de um contexto social, psicológico, cultural, né? Como se a ciência do esporte ela não tivesse um pouco de pedagogia, porque para você ensinar alguma coisa, você ensinar principalmente o esporte, você necessita de pedagogia. Então, esses tipos de relação, às vezes, elas se problematizam por não ter uma integração dentro do meio acadêmico, né? Elas serem separadas. Dentro do contexto atual acadêmico da educação física, a gente pode ver diversos entendimentos dela, como a cinesiologia, a motricidade humana, a cultura corporal do movimento, a ciência do esporte e a aptidão física. Né? Eu escolhi esses cinco entendimentos aqui, porque esses cinco entendimentos aqui são os listados pela autora de um livro que se chama. Deixa eu ver aqui o nome do livro.
Educação física e implicações de práticas pedagógicas que ela tenta desvendar todos os mistérios, os mistérios não, os entendimentos da educação física do capítulo, certo? Então, como ela tem, né, esse livro tem um aspecto pedagógico de ensino muito bom, eu escolhi, e você não bateu com os outros, já que eu trabalhei com você, sobre a construção do pensamento científico, seria uma nova abordagem, então eu preferi trazer esses como entendimento, certo? Assim, como uma coisa diferente, para vocês entenderem, né, de forma diferente essa construção do pensamento científico. Como eu disse, desde o primeiro dia de aula, a gente já está trabalhando essa aula, essa parte de construção do pensamento científico da educação física. Vamos lá, vamos iniciar. Primeiro entendimento. A gente elencou aqui a cinesiologia, que entende-se principalmente como o estudo do movimento humano, certo? É, entende-se que o termo dessa área de estudo seja exatamente esse. Então, a cinesiologia, que significa o termo cinesiologia significa o estudo do movimento humano, ele vai de encontro com o que a educação física mais, que é o ponto principal do estudo da educação física, que é o movimento, né? Que é o movimento. Ele tem grande influência, a cinesiologia da educação física ela tem grande influência, pois remete ao entendimento que o americano tem em relação à área da educação física, que é justamente o movimento. A cinesiologia ela tem grande força porque lá nos Estados Unidos, lá na América do Norte, o entendimento que a gente tem de educação física, primordialmente, que eles têm de educação física, né, no caso, é primordialmente cinesiológico. Dentro dessa área, o pensamento positivista, o pensamento científico, o pensamento, vamos dizer assim, mais regrado, é quem representa a educação física, né? Então, dentro dessa área, o pensamento positivista ela se representou muito na tentativa de consolidar a educação física como um ensino superior, né? Então, aquela parte que eu falei, né? O glamour que traz, quando um aluno de educação física ele vai tentar se impor dentro da área acadêmica, ele vai falar dos sistemas humanos, ele vai falar de patologias, ele vai falar de saúde, de fitness, de atividade física, sempre uma área mais glamurosa. Ele não vai falar de Valon, de Jean Piaget, não vai para a área pedagógica. Isso não tem glamour na sociedade. Então, para a educação física ganhar um pouco de glamour, ele se apropriou desse pensamento positivista e consolidou junto com a cinesiologia, principalmente dentro do contexto norte-americano. O tipo de estudo que se promoveu do movimento humano pela cinesiologia é vindo de um método positivista, né? De um método de comprovação científica. Dentro da cinesiologia, onde tem aqui todos aqueles estudos de técnicas, de métodos, não da parte fisiológica, mas da parte de biomecânica, da onde vem todo esse contexto da cinesiologia, certo? Onde se estuda o movimento de forma parcial e fragmentada, sem o contexto do histórico, o contexto antropológico, o contexto social, somente o contexto biológico, né, e biomecânico dessa função, certo? E, e sempre preocupando-se com os aspectos mecânicos e biomecânicos, né, no caso, como o deslocamento do corpo, o deslocamento dos membros, né, dos seus segmentos, de forma correta. A cinesiologia no Brasil, ela ganha três vertentes, certo? Os aspectos dinâmicos de movimentos, os aspectos comportamentais do motor humano e os aspectos socioculturais do movimento. Se a gente fosse colocar uma abordagem aqui que trata do aspecto cinesiológico, principalmente desses aspectos
comportamentais do motor humano. A gente levaria qual? E aí? Dá uma pausazinha no vídeo, tenta pensar, daqui a pouco traz a resposta. E aí, pensou? Os aspectos comportamentais do motor humano é muito visto, que eu expliquei lá na aula passada na parte de abordagem, ele influencia a abordagem desenvolvimentista, né? A gente viu lá, desenvolvimentista é movimento pelo movimento. É bem positivismo, né? Também essa abordagem visa o desenvolvimento motor e comportamental da criança. E além dos aspectos socioculturais do movimento. Então, como a gente percebe aqui no Brasil, ele ganha outros aspectos aqui, né? Ele ganha outros aspectos, ele não está restrito somente ao pensamento positivista, né? Tem um pensamento social aqui dentro do contexto brasileiro. E a partir dessas três linhas, a educação física pode se dividir em outras duas linhas aqui no Brasil, que são os aspectos pedagógicos do movimento e os processos de adaptação do movimento humano. Entre aqueles pontos que eu falei, os aspectos biomecânicos do movimento aqui no Brasil compreende um estudo acerca de mecanismos, sustentação do movimento, aos passos que se estuda o processo de controle, desenvolvimento e da aprendizagem motora, todo aquele aspecto de estudar os processos de controle, sustentação do corpo por meio do aparelho locomotor, né, e tudo mais, do sistema ósseo, sistema muscular, como se dá a biomecânica disso tudo, os aspectos comportamentais, que estuda o processo de controle, principalmente os aspectos de desenvolvimento motor, desenvolvimento da aprendizagem motora dentro da criança, né? E os aspectos socioculturais do movimento, que estuda aspectos fisiológicos e sociais e antropológicos relacionados ao movimento. Porque que em determinado lugar se tem um estilo de voleibol diferente de outro, né? Vamos lá na Ásia, o voleibol ele é visto como ele tem um aspecto de jogar voleibol mais defensivamente. Aqui no Brasil já tem um aspecto diferente, de mais ataque. O futebol na Argentina já é um pouco mais agressivo. No Brasil, a gente tem um aspecto de mais habilidade. Na Alemanha, a gente já tem outro tipo de aspecto do movimento do futebol, um aspecto mais rígido, mais de consciência tática e tudo mais. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou dar uma parada agora, certo, galera? E, e volto com a continuidade falando de motricidade humana. Daqui a pouco eu volto. Valeu!